Saiba agora o que acontecerá no próximo capítulo da novela Força de Mulher. Com o pai. Sirin diz que os pais estão a pressionando muito porque ela não quer ficar falando sobre aquela mulher e pede para eles saírem. Barra faz uma linda surpresa para a filha. Ela pega o vestido que Sarp lhe deu e o deixa no jeito para a menina usar. Nissan fica muito feliz. Um homem grita Seida, a vizinha que mora em frente a Barra. Ele grita para ela abrir a porta e diz que vai matá-la sem misericórdia. Barra e os filhos escutam os gritos do homem e ficam assustados. Para que as crianças não fiquem com medo, Barra diz a eles que estão gravando um filme ali e que Seida é uma atriz. Seida vê o homem procurando por ela. Corre até o apartamento de Barra e bate na porta. Ela entra correndo na casa de Barra, vai até a janela, chama Hikmet, pergunta por que ele está gritando e diz que foi visitar a sua vizinha. Depois ela diz para Barra e as crianças confirmarem que ela estava ali. Barra continua dizendo aos filhos que eles estão gravando um filme, que agora vão ensaiar no apartamento deles e por isso eles não podem falar. Hikmet chega à casa de Barra. Desconfiado, ele diz a Seida que gritou muito, assustou o prédio todo e pergunta se ela não o ouviu. Seida diz que estava no banheiro quando Barra disse que tinha alguém a chamando, e aí ela foi para a janela. Hikmet diz a Barra que, como provavelmente ela percebeu, ele é o dono de Seida. Ele diz que paga o aluguel dela, por tudo que ela está usando e por tudo que come. Hikmet diz a Barra, ou seja, eu tenho posse sobre essa mulher. Se algum homem entrar lá, você vai me avisar. E se não me avisar? Ele olha para os filhos dela, a intimidando. Nesse momento, Barra se lembra do dia em que foi limpar o apartamento do pai de Arif. Arif se trancou no banheiro com Barra, pois o pai dele havia chegado com Seida no apartamento. Muito assustada, Barra perguntou o que ele estava fazendo. Arif tapou a boca dela, pediu para não fazer nenhum barulho e disse que não iria fazer nada com ela. Arif disse que Barra não podia ver eles e se esquecer de tudo que viu, porque senão eles iam se ferrar. Yusuf ia ficar com Seida em sua casa. Barra perguntou a Arif quem eram aquelas pessoas. Arif disse para ela ficar quieta, não fazer nenhum barulho que iria colocar eles para fora e chamou pelo pai. Ao escutar a voz do filho, Yusuf disse que foi buscar o negócio, mas já estava de saída. Arif disse a Barra que se o amante de Seida soubesse que ela foi ali, ele iria matar todo mundo sem dó nem piedade. E se aquela mulher descobrir que ela também sabe disso, ela tá ferrada. Barra chega à conclusão de que a mulher que estava com o pai de Arif era Seida. Seida chama Hikmet para ir embora. Diz que só tem uma vizinha, ele já passou dos limites com ela e assim Barra não vai mais falar com ela. Seida e Hikmet vão embora. Barra está muito nervosa, mas disfarça para os filhos não perceberem. Ela diz que o ensaio já terminou e agora eles podem se arrumar para irem para o casamento. Sirin diz à mãe que vai ao cinema, que talvez chegará mais tarde, mas ela não precisa se preocupar. Sirin sai e a Tice vai até o seu quarto pegar suas roupas para lavar. A Tice vê na parede do quarto de Sirin desenhos de mãos e peras e se lembra de quando Barra lhe disse que o marido morreu quando caiu de uma balsa no meio do mar, enquanto tentava pegar peras que tinham caído no chão. Barra, Nissan e Doruk se divertem muito no casamento de Elis. Ao retornarem para casa, Barra e as crianças escutam Hikmet gritando com Seida. Barra diz aos filhos que não é nada, que já disse que eles estão gravando um filme. É por isso que fazem tanto barulho e eles não precisam ficar com medo. Ela coloca os filhos dentro de casa, diz a eles que vai ao mercado e pede para não abrirem a porta para ninguém. De repente, Hikmet sai batendo em Seida e volta para o apartamento. Novamente. Barra fica assustada ao ver o que Hikmet está fazendo com a mulher. Ela vai até Arif, diz que Hikmet está batendo demais em Seida e se continuar assim vai acabar matando ela. Arif diz para Barra não se preocupar, que é normal para eles, que Seida está bem, pois Hikmet é um especialista em espancar sem matar. Barra diz a Arif que está falando que aquele homem vai matar a Seida e ele não está nem aí. Ela diz que Seida vai morrer e eles têm que fazer alguma coisa para ajudar, ligar para a polícia. Arif diz,
Liga para a polícia e você vai ver o Rick Match na sua porta amanhã. Ele é um psicopata, fica bem longe dele, você tem os seus filhos. Arif diz a Bahá que Rick Match é um psicopata, Seida também é e a aconselha a ficar longe dos dois. Bahá volta para casa e para ajudar Seida, que continua apanhando, ela diz aos filhos que também tem um papel naquele filme. Ela diz que só vai atuar com a sua voz e pede para eles não se assustarem porque ela vai gritar bem alto. Bahá diz aos filhos que vai fechar a porta e começar a gritar e que eles não se assustem. Bahá então começa a gritar por socorro, a pedir ajuda, diz que é um ladrão e chama a polícia. Doruk e Nissan estão atrás da porta e ele diz que a mãe está atuando engraçado. Hikmet sai e pergunta por que Bahá está chamando a polícia. Bahá diz que tinha um ladrão ali e fugiu quando ela gritou. E o Suf chega, diz que estava lá embaixo e não viu ninguém fugindo dali. Arif se aproxima e diz, mas eu vi, era um rapaz dessa altura e bem magro. Bahá diz que vai chamar a polícia então. Arif diz que não, que o rapaz já fugiu e não adianta mais. Hikmet entra no apartamento de Seida. Bahá pergunta baixinho para ela se chama a polícia. Seida diz, por que você gritou que nem uma louca, hein? O que um ladrão faria? E fecha a porta na cara dela. Bahá volta para casa e Doruk pergunta se ela atuou bem. Bahá sorri, diz que atuou muito bem e que até deram os parabéns a ela. No dia seguinte, Nissan diz à mãe que está muito cansada e não quer ir para a escola. Ela promete que vai se comportar. No trabalho, Bahá diz à amiga que está muito ansiosa e preocupada por ter deixado Nissan sozinha em casa. Ela aproveita o horário do almoço e vai até a prefeitura. Mozart diz a ela que infelizmente as pessoas decidiram ajudar outra família. Bahá pergunta se a mãe não disse que não conseguia ajudá-la. Mozart diz que a mãe dela disse isso sim, mas os benfeitores encontraram outra família que também precisavam de ajuda. Bahá então vai ao restaurante onde trabalhou e pergunta se tem como o dono lhe dar emprego só no horário do seu almoço, pois precisa de mais. Aslan diz que vai pensar e que depois liga para ela. Bahá volta para a confecção. Nissan desobedece à mãe e sai de casa. Bahá vai buscar Doruk na escola. Mozart chega, fica surpresa ao vê-la e diz que foi ver o filho que vai ler um poema. Ele diz ao menino que a mãe dele não pôde ir, mas ele está ali. O menino fica chateado e diz que não vai ler o poema. Bahá diz para Mozart não ficar triste, porque as crianças fazem mesmo o que querem. A filha dela, por exemplo, disse que estava doente só porque não queria ir para a escola. Mozart diz ao filho que está bem. Se ele não quiser ler o poema, não precisa. E como ele quer ver a mãe, eles vão vê-la. Boran fica muito feliz. Enquanto isso, Nissan está no parque. Sirin chega e se senta ao lado dela. Nissan a reconhece e a cumprimenta. Bahá chega em casa, não encontra a filha e sai desesperada à procura dela. Nissan entrega para Sirin o desenho que ela derrubou quando se conheceram. Nissan diz a Sirin que também adora desenhar e mostra para ela um desenho que fez da família. Sirin diz que o desenho dela é horrível. Mozart leva o filho até o hospital para ver a mãe. A mulher se irrita e diz ao marido que ali são os pacientes que têm visita, não os médicos. Mozart recrimina a mulher por ter prometido ao filho que ia ver a apresentação dele e não ter ido. Jalé diz que não vai impedi-lo se quiser criar uma dessas crianças mimada como todo mundo está criando hoje em dia, mas ela está muito ocupada e não tem tempo para isso. Sirin compra um lanche para Nissan, mas não conversa com a menina. Nissan diz que vai para a mesma faculdade que Sirin quando crescer e vai aprender a desenhar lá. Ela diz que é igual ao pai, que ele também não desenha bem. Cruel, Sirin diz, você não tem pai. Sirin diz que tem. Sirin pergunta onde ele está então. Nissan diz que o pai está sempre a observando, até naquele momento. Sirin sorri, debochando dela. Bahá chega ao parque. Nissan vê a mãe e chama por ela. Sirin pega suas coisas e vai saindo. Bahá fica aliviada ao encontrar a filha e pergunta se tinha alguém com ela. Nissan se vira, vê Sirin se afastando e mostra ela para a mãe. Bahá vai atrás de Sirin, dá boa tarde e diz que é a mãe da Nissan, a Bahá. Sirin diz,
Meu nome é Sirim Sarikati. Oi, maninha. Barra fica sem jeito e diz: Oi, olá, muito prazer em te conhecer. Sirim diz que é estranho conhecer Barra daquele jeito, que sempre imaginou como ia conhecê-la, mas nunca imaginou que ia ser daquele jeito. Nissan e Doruk chamam a atenção da mãe e Sirim vai embora sem se despedir.